Pessoal, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui que é muito importante que vocês aprendam, tá? Isso aqui, na verdade, é um exercício de escrita que vai ajudar vocês tanto em redação, resumos, inclusive responder as questões abertas. Né? Muitas vezes a gente vai responder uma questão, a gente fica copiando as coisas e a gente tem dificuldade de responder com as nossas palavras. Eu pego a informação, mas aí eu não sei o que eu faço com ela. Sim, como é que eu coloco as minhas palavras? Por quê? Porque você está precisando exercitar uma coisa chamada paráfrase, que é você vai dizer aquela informação, aquilo que você entendeu, mas você tem que dizer com as suas palavras. E aí você não precisa copiar a informação recebida, assim, sei lá, você identificou aquela informação num texto, você não precisa ir lá e copiar aquela informação. Você pode dizê-la com suas próprias palavras e transformar então o que está lá, né, uma outra forma, ou seja, um mesmo sentido, mas de uma outra forma. Então, paráfrase é isso, é dizer o mesmo com outras palavras, né, de outra forma. Ou seja, vai mudar o jeito de falar, a maneira de se escrever, né, a forma de escrever. Vão ser palavras diferentes, mas o sentido vai ser o mesmo. Tá? Então isso é muito importante porque isso aí evita plágio. Tá? Então se você sabe fazer uma paráfrase, você evita plágio. Que aí você não vai copiar igualzinho, tá lá, ou você vai simplesmente reproduzir, né, aquilo que tá lá do mesmo jeitinho. Você pode modificar. Então existem algumas técnicas para fazer isso. Né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Um exemplo aqui de paráfrase. Né? Então, por exemplo, nós vamos pegar essa frase aqui, ó. Alunos inteligentes conseguem obter boas notas. O que não quer dizer que não tenham que se esforçar e estudar bastante. Olha só, se você entendeu essa frase, você pode esquecer dela e começar a escrever com suas próprias palavras, que você vai conseguir fazer paráfrase. Né? Então, qual que é a ideia que está aqui? Que alunos inteligentes, eles conseguem boas notas. O que não quer dizer que eles não precisam se esforçar, né, estudar bastante. Então, aqui a gente tem as informações aqui, ó. Aluno inteligente que consegue boa nota, esforço, né, no estudo e estudar bastante. Ou seja, estudar não é pegar, sei lá, 15 minutos o livro para ler, fazer a atividade em, sei lá, 10 minutos só, bem rápido assim, de qualquer jeito. Não, tem que se debruçar em cima do texto, né? Ler com calma, ler com atenção. Se estiver difícil tem que ler de novo, e na hora de responder, pensar, raciocinar. Então, tudo isso é uma forma de estudar bastante, ou seja, uma forma de esforço. Então, aqui a gente tem essas ideias, né? Que não basta o aluno ser inteligente para conseguir boa nota. Ele também tem que se esforçar, também tem que se empenhar e estudar bastante. Então, aqui eu entendi o que a frase quer dizer. Agora eu vou modificar, né? Vou escrever de outra forma. Ou seja, vou fazer uma paráfrase dessa primeira frase. Então vamos lá. Estudantes inteligentes conseguem obter boas notas, não simplesmente pela inteligência, mas também porque se esforçam e estudam bastante. Ficou um pouco maior que a primeira, né? Mas tá aqui a mesma ideia. É claro que sim, o mesmo sentido igualzinho não vai ficar, né? Alguma coisinha modifica, até porque quando você diz uma coisa primeiro que outra, ou você trocar um sinônimo por outro, isso também acaba dando um pouquinho de mudança de sentido, mas o que é essencial está aqui, né? Então vamos entender o que eu fiz aqui, né? O que eu fiz aqui em alunos inteligentes. Eu troquei alunos por estudantes, né? Percebe que alunos, estudantes, ou seja, eu usei um sinônimo, né? A gente pode até grifar aqui um pouquinho para a gente entender essa questão. Deixa eu ver se eu
consigo marcar aqui, porque aí a gente vai eu vou colocar aqui de negrito mesmo, lá. Certo? Então, alunos e estudantes, eles têm o mesmo, são sinônimos. Então, veja bem que eu já usei isso aqui, né? Isso já me ajudou a modificar um pouco. Mas o que é mais que eu coloquei diferente aqui? É essa parte aqui da oração, né? Porque, veja bem, alunos, estudantes inteligentes conseguem obter boas notas. Aqui eu tenho uma oração, né? Na verdade, duas orações. Alunos inteligentes conseguem o quê? Obter boas notas. Então eu tenho uma oração reduzida de infinitivo, completando aqui o sentido do verbo conseguir, né? Consegue o quê? Obter boas notas. Note que não é uma frase simples, né? Tem várias orações nela, né? Não simplesmente pela inteligência. Aqui já tem outra oração. Ou seja, aqui tem uma elipse aqui, enfim. Vamos direto ao ponto. Mas também porque se esforçam e estudam bastante. Aqui, veja bem, eu mudei, né? Olha só como é que estava antes. O que não quer dizer que não tenha que se esforçar e estudar bastante. O que não quer dizer aqui, né? O que não quer dizer, aqui eu usei não simplesmente, né? Digamos assim, né? Não simplesmente. É porque agora já, claro, modificou outras coisas. Esse pela inteligência veio aqui também, né? E aí vem o mais também, né? Que é uma conjunção, uma locução conjuntiva, né? Que tem esse sentido aqui de adicionar uma ideia, né? Ou seja, não é só a inteligência, mas tem mais duas coisas, que é o esforço, né? E a intensidade no estudo. Então, notem que a gente vai fazendo modificações. Vamos continuar aqui, ó. Não basta ser inteligente para obter boas notas. É preciso estudar bastante e ser esforçado. Veja bem que aqui eu resolvi fazer a frase tirando o aluno, né? Aqui eu tenho que ver, dependendo do contexto que eu estou escrevendo, né? Aqui, como a gente está falando de notas, de estudo, então a gente sabe que é o aluno, né? Então, por quê? Porque eu podia ter colocado aqui, não basta o aluno ser inteligente para obter boas notas. É preciso estudar, né? É preciso que ele estude e se esforce bastante, né? Então, mas não precisei usar o aluno aqui, eu coloquei sem aluno. Então, não basta ser inteligente. Veja bem que agora eu começo aqui com uma outra expressão, né? Não basta ser inteligente para obter boas notas. É preciso, olha só, agora eu usei essa forma aqui. Veja bem que esse modo de dizer é um modo de dizer diferente, né? Será que, dependendo do contexto, talvez essa forma de dizer não seria mais adequada? Mas é uma paráfrase dessas outras duas, né? Aliás, qualquer sentença aqui vai ser uma vai ser paráfrase da outra, tá? Então, aqui eu não usei alunos. Agora aqui, ó. Aqui também eu não usei mais alunos, ó. Aqueles que são inteligentes, aqueles quem? Os alunos, né? Aqueles. Então aqui é como se eu estivesse usando aqui já no contexto, né? Eu já sei que é alunos. Aqueles que são inteligentes nos estudos obtêm boas notas. Mas isso não significa, né? Essa junção aqui. Mas isso não significa que não precisa se esforçar e estudar muito. Vejam também que as expressões como, por exemplo, se esforçam e estudam bastante, né? Ó, é preciso estudar bastante, ser esforçado. Olha como é que modificou um pouquinho o jeito de usar. Ela não precisa se esforçar, estudar muito. Veja que aqui ficou no infinitivo, né? Ficou no infinitivo essa parte. Tá vendo? Então, assim, são formas da gente dizer, né? A língua é dinâmica. Aqui eu inverti, ó.
coloquei uma forma que não é muito recorrente, né? Mas também é um mecanismo. Ou seja, eu troquei aqui, ó. Ao invés de colocar os alunos conseguem boas notas, eu coloquei o primeiro predicado, né? Conseguem boas notas os alunos que não são só inteligentes, mas que também estudam bastante e se esforçam. Aí, ó. Estudam bastante e se esforçam. Já tinha colocado isso antes. Estudam bastante e se esforçam. Veja que eu inverti, né, agora, né? Coloquei o esforçar depois de estudar. E antes estava ao contrário, né? Estava sempre a questão que esforçar e depois estudar. Que esforçar depois estudar, né? E agora aqui eu modifiquei, né? Esforçar e estudar. Aqui eu já inverti também, né? Estudar, esforçar, estudar, né? E aqui, estudar e se esforçar. Tá vendo? Então, assim, inversões, né? Inversões são muito bom, um mecanismo, um recurso interessante para a gente evitar repetições, certo? Aqui eu comecei com o verbo, né? Conseguem boas notas os alunos. Então, veja bem que aqui eu mandei agora o sujeito para o meio da frase, que não são só inteligentes, mas que também estudam. Então aqui, ó, que não só são, né? Essas expressões não só são. É claro que aqui eu estou mais ou menos mostrando para vocês algumas modificações, né? Esse sublinhar, esse grifado aqui, é para vocês entenderem mais ou menos como é que o modo como você começa a escrever vai exigir que você utilize outros recursos, né, outras expressões, né? Então isso tudo já vai fazendo com que a paráfrase seja mais elaborada. Aqui novamente eu resolvi colocar alunos de novo, né? Os alunos, começando agora na forma mais recorrente e mais inclusive adequada, né? Que é você sempre começar a frase com o sujeito, tá bom? Que é um mecanismo mais direto, né? E mais utilizado. Então, os alunos que conseguem tirar boas... Agora, veja bem que aqui agora eu mudei aqui, ó, esse verbo tirar, né? Que eu usei no lugar do verbo obter, né? Até então eu estava usando o verbo obter, certo? Ou consegue obter, né? Que na verdade acaba sendo até uma locução verbal aqui, da forma como está sendo colocado, né? Que é obter. Então, assim, eu posso usar sinônimos. Quais são os sinônimos de obter? Aqui, como eu modifiquei o modo de fazer, eu coloquei o obtém, ou seja, conjuguei, né? Aqui o circunflexo porque está no plural, tá bom? Então, aí aqui eu usei consegue. Tem hora, veja bem que tem hora que eu utilizei só o consegue, né? Eu precisei colocar o obter, né? Tem hora que eu coloquei os dois juntos, conseguem obter, né? Então, aqui, por exemplo, estudantes inteligentes conseguem boas notas. Veja bem que esse obter aqui eu podia até tirar, né? Consegue o quê? Boas notas. Mas consegue obter. É uma forma de dizer diferente, né? Reforça um pouco essa ideia do obter, né? Conseguem obter. Então não é simplesmente conseguir, mas é conseguir obter. Dá uma ideia mais firme assim do verbo, né? Não é errado, gente, isso, mas é dispensável, tá? Às vezes a gente pode até rever isso aqui, depois se seria melhor tirar mesmo, né? Mesma coisa aqui, ó, conseguem tirar boas notas, né? Mas está acoplado com consegue. Enfim, não teria tanto sucesso assim se não se esforçassem. Olha como é que ficou agora. Como é que ficou essa parte aqui? Eu usei um subjuntivo aqui, né?
o passado, o imperativo do subjuntivo, né? Com o condicional. Aliás, aqui, certo? Eu usei com condicional. Eu parei por aqui, ó. Não, eu parei para que eu fiz 6 parágrafos. Eu poderia fazer mais? Poderia. Muitas outras, tá? O sentido não é exatamente o mesmo, mas podemos ver que todas as construções ressaltam uma mesma ideia. Não basta, né, o aluno ser inteligente para conseguir boas notas. É preciso também esforço e dedicação nos estudos. Aí, ó. Ao explicar isso aqui de novo, eu também acabei criando uma outra paráfrase, né? Isso aqui não deixa de ser uma outra paráfrase. Entende? Então, é isso, gente. Tá? A gente precisa, então, prestar atenção no sentido, né? A gente não pode mudar o sentido completamente, né? Quando eu falo de mudar o sentido, preste atenção nessa questão. Você está acrescentando coisa que não tem lá. Ou você está tirando informação. Entendeu? Você não pode fazer isso. Então, tem aqui 3 ideias, né? A ideia de que tem aluno inteligente, que consegue boa nota, questão de estudar muito e de ser esforçado. Aí você relaciona todas essas 3 informações, né? Ou seja, qual é a relação entre essas 3 informações? É que não é necessário, não basta apenas ser inteligente para obter boas notas. Né? É preciso também ser esforçado e estudar bastante. Certo? Então, assim, basta ser inteligente que eu vou tirar boa nota? Não. Fica sem estudar para você ver o que acontece. Né? Então, ninguém é gênio assim também, que consegue fazer as coisas até mesmo sem saber o que está fazendo, né? Sem estudar, sem entender, sem procurar realmente estudar, se debruçar lá em cima dos livros e dos exercícios, etc. Eu poderia continuar aqui fazendo muitas outras paráfrases, tá? Várias outras. Eu fiz 6 aqui para você. Eu fiz 5, na verdade, né? Uma aí, a partir dessa uma a gente criou mais 5 aqui. Eu vou depois passar exercícios nesse mesmo documento, tá? E eu vou disponibilizar para vocês treinarem e fazer algumas paráfrases, tá bom? Então, esse conteúdo é muito importante, tá certo? Para nós aqui treinar a escrita, tá? Então, quais as técnicas que a gente usa? Recordando, sinônimos, né? Lá, alunos, estudantes, obter, tirar, inversões, né? Olha só, inversões, elipses, né? Aqui não precisei colocar o nome do aluno, ficou ele. E muito mesmo essa questão de se você começa a falar diferente, tudo fica diferente, né? Agora, se você ficar preso aqui a esse começo aqui, né? Aí depois fica mais difícil modificar, né? Certo? Então, fica aí algumas dicas de escrita e eu vou passar para vocês então algumas frases aí para vocês fazerem exercício, para vocês exercitarem a escrita. Até mais!